Já é fotojornalismo. O que eu acho que uma das coisas que me move, assim, que eu gosto é fotografar rua, inclusive, né? Acho que minha fotografia hoje está muito voltada à fotografia de rua, né? Eu venho fotografando protestos já, sei lá, desde 2014, né? Assim, a intensificação dos protestos se deu ali em 2016, né? Meado de 2016, no impeachment de Dilma, e de lá para cá eu venho fotografando isso, independente de estar pautado ou não, de alguém ter me contratado ou não, e sempre que eu posso, que eu tenho agenda, é o que me move, eu vou e tenho feito esse acúmulo, né? Engraçado, registrando essas ruas. Você fala que superficialmente o fotógrafo gosta de fotografar protesto, mas aí se você for aprofundar um pouquinho mais nessa questão, você acaba entendendo que o que tu mais fotografa, o que tu mais gosta de fotografar são as manifestações populares sim. reivindicando direitos para si. Que é um negócio que, porra, cara, eu não sei de onde tu veio, não sei a tua classe social, mas eu sei que tu é um cara que tem o foco, que tem o olhar para questões sociais. Ou não? Sim, com certeza. Eu vim de Gravatá, velho. Eu diria que eu fui até um retirante, talvez, né? Porque meus pais, quando vieram de Gravatá para Recife, vieram para trabalhar, né? Em busca de uma vida melhor. Então, eu vim de Gravatá para morar em Recife, acho que como muitas pessoas vêm para ter uma educação melhor, porque, sei lá, 40 anos atrás, né? Eu sou de 80. É um boyzinho ainda. A gente veio para cá, então, meus pais sempre foram trabalhadores, né? Então, isso, acho que, de fato, quando você diz assim, das questões sociais, é porque minha educação foi essa, né? De entender, inclusive, o outro, de ter sensibilidade, de ter empatia com o outro, né? Independente, inclusive, da nossa posição e do nosso privilégio, da nossa bolha, né? Obviamente, a gente vive dentro dessa bolha, a gente tem alguns privilégios, né, que a grande maioria não tem, e aí entender disso e ter consciência disso, acho que é importante. Ser fotógrafo já é uma condição de privilégio muito grande, né? Porque Isso. Você tem uma atividade que é uma atividade cara, Sim. Não é uma atividade barata, e infelizmente, se você quiser ser fotógrafo, você necessita de um capital inicial para comprar ferramenta, alugar ferramenta, estudar. Exato. Então, infelizmente, ainda não é tão acessível como a gente gostaria. Né? Exato. A fotografia, acho que desde quando ela surge, ela é excludente, né? A fotografia surge muito cara, né? E continua até hoje. Quando eu digo excludente, é nesse aspecto, né? De nem todo mundo ter acesso. É uma coisa interessante e isso me chama muita atenção. A gente, dentro da nossa bolha de privilégio, a gente acha que todo mundo tem uma fotografia muito fácil, porque a gente tem um smartphone e a gente faz uma foto, né? Com muita facilidade e às vezes não tem nem sentido essa foto. Mas quando a gente anda mais um pouquinho, a gente vai ver que muita gente nenhuma foto tem, né? Então você vê como essa fotografia ainda é... E veja que engraçado, né, cara? Porque acaba, isso que você está falando é uma verdade. Mas por outro lado, a fotografia em si, quando ela nasce, lá na época do Daguerre, o governo francês compra a patente e abre a patente para qualquer pessoa executar aquilo. É interessante isso aí, né? Então ela começa, ela nasce de alguma forma democrática. Apesar da dificuldade técnica de você executar. Mas qualquer pessoa podia. A gente vai ter... Inclusive, essa data da abertura da patente é o que se comemora hoje como o Dia Mundial da Fotografia. Isso. É interessante essa tua fala também, Diego, e vê mesmo. Quando o governo francês faz isso, ele está sofrendo uma pressão muito grande, né? É mesmo. Porque no Brasil... a gente teve também, né, uma experiência fotográfica, né? Tá falando do Hércules Florence, né? Então a gente vai ter ali meados também de 1826, se eu não estiver enganado, né, por aí. A gente vai ter também um registro que Hércules Florence tenta, né, contato com o governo francês para mostrar a experiência, a fotografia, né, que ele já nomeou de fotografia.
E aí o governo francês tem essa pressão. Cara, eu me arrepio todo, né? Cara, com essa história. É interessante. Porque pouca gente sabe, né? Mas Exato. A palavra fotografia foi registrada, escrita num documento oficial, primeiro aqui no Brasil, com esses estudos do Hércules Florence. Isso. E aí o que se tem razoavelmente é que ele não chegou a conseguir o contato, né, com o governo francês, de forma que essa pressão fez o governo francês também pressionar o Daguerre e dizer, ó, se a gente não fizer isso aqui, vai, né, a gente perde essa patente, perde... Talvez a França ela tenha chance de ser o berço, de ser o berço da fotografia, como o berço da maioria poderia dizer, das artes, né? Aí, França, vocês ficaram para trás, hein? A gente começou essa parada aqui antes de vocês, cara. É um registro interessante da gente refletir. É interessante porque a gente sabe que lá eles já estavam estudando sobre como fixar imagens e tal, mas aqui também a gente estava, né? Exato. O Hércules Florence era franco-brasileiro, né? Isso. Aí, né? Isso, aí para quem não conhece a história, vai provavelmente achar na literatura do Boris Kossoi. Isso. Que Boris Kossoi, fotógrafo, historiador, que está contando essa história ou ajudando a recontar a história da fotografia a partir dessas informações do Hércules Florence. Nossa, boa lembrança. Grande referência. Boris Kossoi. Cara, o Boris Kossoi é um grande fotógrafo e historiador também, Isso, né? Aí, Tássio, eu tenho uma questão para levantar que eu acredito que seja uma questão que qualquer outro fotógrafo que já passou por aqui responderia diferente, porque, enfim, está inserido numa cultura de estudo, de trabalho diferente da nossa. Você é um fotógrafo que é um pouco mais acadêmico e eu queria que tu dissesse para a gente, dentro dos teus processos, dos teus estudos, eu acho que tu está fazendo um MBA agora lá na Católica, né? É uma pós, uma especialização. Isso. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre o que é que esse estudo mais aprofundado dentro da academia enriquece no teu currículo, no teu olhar. O que é que essa formação mais aprofundada te traz de benefício na carreira? Boa. Estás estudando o que lá? Então, vamos lá. Como a minha formação foi uma formação mais técnica na fotografia, né? E aí eu busquei, inclusive, muito essa formação em workshop, né? Luz, retrato, etc. E aí você vai dominando essas coisas, mas eu sentia uma lacuna muito grande, né? Por não ter feito uma graduação em fotografia. Por mais que a gente fosse ali beber um pouco em alguns teóricos, meio aleatório, ou pedindo indicação de amigos, etc. Mas sem sem uma bibliografia fechada, lia uma coisa aqui, outra ali, e eu sentia de fato essa lacuna. E aí eu conversando, inclusive, com uma professora. Esqueci o nome. Marina. Conversando com Marina, pensando inclusive em partir para o mestrado e tal. Aí Marina disse, vai abrir um MBA na Unicap. E era um MBA que eu faria, né, se eu pudesse. E aí, por coincidência, ela foi professora da MBA, né? Marina é uma grande professora, teórica, inclusive, pesquisadora. E aí, a MBA em Cultura Visual, né? E Fotografia na América Latina. Essa MBA que você, né, citou aí. E eu acho que meio que, para mim, de fato, é para fechar um pouco essa lacuna. Não é nem fechar, abrir, né? Eu digo fechar no sentido de dar essa caminhada mais teórica, conhecer mais, né, artistas, certo? Eu imagino que o fotógrafo, quando ele vai chegar num determinado momento da carreira dele, que ele não vai ter mais o que aprender tecnicamente sobre equipamento, sobre o ato fotográfico em si, mas a forma com que ele olha para as coisas, as inspirações, as referências... Sim. Elas venham a partir desses estudos mais aprofundados que a gente tem dentro da academia. Eu sou um cara que, assim, defendo a formação superior com unhas e dentes, porque eu tive a oportunidade de estudar, sei o quanto a faculdade, a universidade enriquece, né, a bibliografia da gente, e isso naturalmente faz com que você seja um fotógrafo melhor. Você pode ser um cara que sabe operar um equipamento, sabe fazer um enquadramento harmonioso, mas tem na comunicação, e fotografia está dentro de comunicação, sim, é um eixo dentro da comunicação, tem coisa ali que você só desenvolve se você estiver realmente estudando e aquecendo, né, desenvolvendo um olhar
mais amplo para as coisas. Tu sente que os teus estudos acadêmicos te conferem isso, ou isso é só um equívoco meu e a faculdade não dá nada disso, cara? De forma alguma, está completamente correto. Veja. E eu estou perguntando isso, tá? Deixa eu só completar. A sua fala, na verdade, não é uma pergunta, é uma afirmação. Eu queria completar essa afirmação. É uma afirmação correta, é uma afirmação que eu acho que quem pode, inclusive, né? E infelizmente nem todo mundo pode, mas até na defesa da educação, né? Pensar assim, na educação de uma forma geral. E o ensino da fotografia como uma arte, né? Ela também é libertadora, né? Tá, total, cara. E eu pergunto isso, e eu afirmo isso, porque é uma pergunta muito recorrente para quem chega na escola, nas nossas salas de aula, o que é que a gente faz depois? O camarada já fez o curso de introdução à fotografia básica, já fez iluminação para retrato, já fez pós-produção. Quero continuar estudando. Faço o quê? Vou para o mercado direto? Pode ir para o mercado direto, mas você pode ir para o mercado e pode continuar estudando. Exato. Você provavelmente vai se tornar um comunicador muito melhor. Né? Pensar na fotografia, eu diria que fotografia é linguagem, né? Então, é o que você quer dizer com essa fotografia, né? Também. E eu acho que essa parte, enquanto arte, enquanto meio também, né? De comunicar, né? De se expressar, né? Aí é onde entra esse fator importante, né? Eu sempre coloco a fotografia, obviamente comercial, né? Ela nunca vai deixar de existir, né? Casamento, aniversário, evento, enfim, tudo isso que a gente conhece, né? Batizado. Isso que coloca o fotógrafo como prestador de serviço. Isso, né? Que coloca o fotógrafo comercialmente ali, talvez no primeiro contato, né? Comercial, vamos pensar assim, como fotógrafo profissional. Mas eu sempre digo, a fotografia ela expande, né? Ela é isso, mas também é muito mais do que isso, né? E aí entra, eu diria, esse fator, né? Que é da gente ter um acúmulo, como é que eu posso dizer? Um enriquecimento, um contato, né? Com outros teóricos, com outras formas de ver essa fotografia também. Porque a gente, às vezes, se a gente não tiver ali também sempre buscando uma compreensão para o que a gente está fazendo também, e eu estou nessa busca ainda, eu diria, né? O que é que eu faço com a minha fotografia? Né? Ah, que interessante. Interessante. E o que isso também é para as outras pessoas, né? Aí tu é um fotógrafo predominantemente fotojornalista. E eu digo mais ainda. Eu queria, na verdade, fazer uma observação sobre quem é Tássio, fotojornalista, e que eu enxergo outras coisas além, mas aí eu vou explicar por quê. Eu percebo a fotografia como um tipo de expressão que dialoga tanto no eixo da comunicação como no eixo das artes. Fotografia é arte e é comunicação. E ela essencialmente, ela pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Se a gente for comparar a fotografia com texto, fotografia é escrita. Se você for comparar a fotografia com qualquer gênero literário, a tua fotografia, por exemplo, ela dialogaria mais como texto jornalístico, como poesia, ou as duas coisas? Eu acho que está mais no texto, né? No texto jornalístico. Está mais no texto jornalístico. Eu ainda não cheguei nesse patamar da poesia, mas que é também, né? Acho que vislumbrante. Você pensar nessa imagem, né? Poética, certo? E isso leva a gente eu acho que a refletir de fato no que é a nossa fotografia, né? Ou o que a gente quer, pelo menos, ou para onde a gente quer que ela vá. Para onde a gente quer que ela vá, né? Eu diria que eu estou nessa luta, inclusive, né? É uma briga também. Todo curso que eu faço, e eu sempre brinco com o Matheus, né? Matheus Sá, que é meu professor também. Eu digo, nunca vai deixar de ser. Professor nunca deixa de ser professor. Foi, né? Meu professor também. Pronto. Porra, a gente tá muito afim que Matheus venha por aqui pra gente bater esses papos. Toda vez eu digo a ele, o Matheus, acho que é uma briga constante também de se encontrar na fotografia, sabe? Eu acho que eu ainda tô nessa busca. Tá na busca ainda. Tô na busca, no aprendizado que eu acho que não deixa nunca, né? Interessante porque o caminho dessa busca também é muito prazeroso, né? Porque o trabalho de investigação da linguagem, do tipo de foto que a gente quer fazer, faz com que você conheça muito sobre si, né? Você está
Na verdade, procurando algo que lhe encante mais do que qualquer outra coisa, você está procurando algo em si. Verdade. Algo em verdade. você mesmo. E isso é, porra, reconhecer que a busca é importante tanto quanto o objetivo é um negócio que eu acho super bacana.